Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Relacionamento e Perdão. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será o que é o perdão. Em segundo lugar, vamos falar sobre o que não é perdão. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre perdão, base dos relacionamentos saudáveis. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Definição de perdão divino. Podemos definir o perdão divino como uma atitude do infinito amor e misericórdia de Deus, que esquece e nem leva em conta a transgressão humana aos preceitos da própria lei divina e da vontade de Deus. Isto, se verdadeiramente o pecador se arrepende dos seus pecados, crer no Evangelho de Cristo e se converte com mudança de vida para a sua própria salvação e vida eterna, ficando assim o pecador livre da morte espiritual e condenação eterna advinda do pecado. Passemos agora a estudar quais são as características do perdão divino. E a primeira característica é que o perdão divino ela é uma exclusiva prerrogativa do Senhor. Perdoar pecados para a salvação e vida eterna é exclusiva prerrogativa do Senhor Jesus. Pois foi Ele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia em favor do perdão dos pecados de toda a humanidade, de geração a geração. É o que nós podemos ler na carta aos Romanos, capítulo de número 4, versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justiça ou da nossa justificação. Portanto, este aqui, que o apóstolo Paulo está se referindo, é exatamente sobre o Senhor Jesus. Quando ele também, no versículo anterior, diz assim: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. E aí complementa: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Portanto, nossa justificação, nosso perdão, deve-se única e exclusivamente, é prerrogativa exclusiva do Senhor Jesus. O perdão divino, ele também assume como segunda característica de ser gratuito. O perdão divino é gratuito e, como já mencionamos, ele está imperativamente vinculado ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. No livro de Atos, capítulo de número 13, versículo 38 e 39, diz assim a palavra do Senhor. Atos 13, 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, na realidade aqui, quando ele fala por intermédio deste e por meio dele,
ele está falando exatamente em Jesus Cristo, que anuncia a nossa remissão de pecados. Portanto, em Cristo, que nós temos a nossa remissão de pecados, o nosso perdão divino, gratuitamente. Como terceira característica do perdão divino, este perdão ele é recebido por uma verdadeira conversão, ou seja, mudança total de vida, de conduta. Os efeitos da salvação e vida eterna são efetivamente consumados quando ocorre um verdadeiro arrependimento do pecador e a crença em Jesus como Salvador e Senhor, ratificada na conversão de vida da pessoa perdoada. Ainda no livro de Atos, capítulo 2, versículos de número 36 ao 42, diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 2, versículo de número 36 ao 42, que diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Portanto, é recebido por uma verdadeira conversão, que está aliado aí no caso ao arrependimento e à fé em Jesus como Senhor e Salvador. Em quarto lugar, como característica do perdão divino, nós temos que este perdão é imutável e insubstituível. A morte de Cristo na cruz do Calvário, com o derramamento precioso do sangue de Jesus, é a base do sacrifício de sangue para perdão dos pecados e salvação da humanidade. Não podendo este sacrifício ser substituído, nem anulado e nem agregado ao sacrifício do Senhor Jesus, qualquer ritual, qualquer cerimônia, qualquer costume, qualquer tradição como requisito para a salvação. O único requisito para a salvação, a única base para a salvação do homem é a morte de Jesus na cruz do Calvário, o derramamento do precioso sangue de Jesus. Portanto, não se deve nem substituir, nem anular e nem agregar qualquer coisa a este sacrifício. Este sacrifício é o suficiente para a salvação do homem. É o que nós podemos ler na carta aos Gálatas, capítulo de número 1, que vai do versículo 6 ao 17, onde o apóstolo Paulo, ele enfatiza que não se deve pregar outro evangelho para a salvação. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu,
vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, ou seja, maldição. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja, maldição. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faça-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Portanto, aqui nós temos uma exortação do apóstolo Paulo à inconstância dos Gálatas. Então ele apenas diz, olha, somente o evangelho de Cristo é o que é suficiente para a salvação. Qualquer outro evangelho que se for pregado, isto é maldição, ou seja anátema a vocês se crerem em outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Como última característica do perdão divino, ou seja, aqui nós estamos mencionando as principais, na realidade são muitas características, mas nós estamos mencionando aqui as principais, pelo menos as 5 que nós reputamos como as principais. O perdão divino é um ato de amor. O perdão de Deus aos homens foi dado com a essência do amor. E por isso temos que ter este comportamento de amar a todos de forma incondicional. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, em seu capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a missão do Senhor Jesus foi um ato de amor do Deus Pai para conosco. Portanto, fazendo aqui uma rápida recapitulação, as características do perdão divino são: primeiro, o perdão divino é uma exclusiva prerrogativa do Senhor. Em segundo lugar, o perdão divino é gratuito. Em terceiro lugar, o perdão divino é recebido por uma verdadeira conversão do pecador. Em quarto lugar, o perdão divino é imutável e insubstituível. E em quinto lugar, o perdão divino é um ato de amor. Passemos agora à definição do perdão humano. O perdão humano é uma atitude de amor ao próximo, tal qual o perdão divino. Mas o perdão humano ele é contrário à vontade da natureza humana, na qual o homem, em relação a outro ou a outrem, esquece-se da ofensa que lhe foi causada, comprovada pela liberação do perdão. Então, o perdão, ele tem na sua essência o amor, e este perdão, ele é contrário à vontade humana. A natureza humana
ela exatamente contraria esse desejo de perdoar. Mas, em se realizando o perdão, este perdão é uma atitude de amor. E ela se caracteriza quando um homem esquece a ofensa que outro fez a ele, que causou, vamos dizer assim, prejuízos, ou dores, ou sofrimentos. Mas ele, então, libera o perdão, esquecendo-se destas ofensas. Vamos estabelecer neste momento quais são as características do perdão humano. Em primeiro lugar, como característica do perdão humano, ele promove a reconciliação entre as pessoas. Quando se libera perdão, há reconciliação das pessoas. Então, o perdão divino, ele deve ser imitado pelo homem em relação ao perdão liberado para outra, ou seja, o perdão de um homem para outro, esquecendo-se então da ofensa que lhe foi causada. E no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 17. Vamos ler do 1 até o 4. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a uns destes pequeninos. E agora, a partir do versículo 3, ele vai falar sobre quantas vezes se deve perdoar ao irmão. Ele diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Portanto, o perdão humano de uma pessoa para outra, com relação a uma ofensa, ele promove a reconciliação entre as pessoas. E, na realidade, é uma imitação vamos dizer assim, é uma semelhança do perdão divino. Como segunda característica do perdão humano, nós temos que o perdão humano ele tem como fonte o Espírito Santo para ser exercido. Como nós já falamos, a natureza humana é contrária à liberação de perdão a outrem. E se o indivíduo não é presidido pelo Espírito Santo, ele não terá a capacidade espiritual de liberar perdão, sobrepondo a vontade humana. Então, o perdão ele só é exercido por uma pessoa quando essa pessoa tem em seu ser o Espírito Santo presidindo a sua vida. Se ele tem apenas uma natureza humana, ele não libera perdão, porque a natureza humana é contrária à liberação de perdão. Vamos ver um exemplo aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 18, fazendo a leitura a partir do versículo 21, sobre um episódio desta natureza. Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolve ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher,
os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Portanto, este texto aqui prova que o Senhor deste homem, deste servo malvado, como ele foi designado, ele liberou perdão. E este perdão liberado pela compaixão, pelo amor, pelo presidir do Espírito Santo. Mas este mesmo servo malvado não liberou o perdão de alguém que lhe devia, porque estava nele exatamente a natureza humana, e não o Espírito Santo trabalhando na sua alma, na sua consciência. Portanto, o perdão humano, ele tem como fonte o Espírito Santo para ser exercido. Temos que ser cheios do Espírito Santo para exercer este perdão. Como terceira característica do perdão humano, sua prática é para a obtenção do direito de perdão divino. Isso não quer dizer que ele passa a ser um requisito de salvação, mas para que nós tenhamos direito à obtenção do perdão divino, nós temos que também perdoar. Não podemos nos reconciliar com Deus se não temos a capacidade de perdoar alguém que nos ofendeu. Como podemos experimentar o amor de Deus em nos perdoar se não queremos perdoar o nosso próximo? Pois aquilo que queremos que nos faça, devemos também fazer a outrem. É o que diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus em seu capítulo de número 7, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Portanto, a gente não tem condições de se reconciliar com Deus, obter o perdão de Deus ou pedir perdão a Deus, se nós não liberamos perdão ao nosso próximo. Então, recapitulando com relação às características do perdão humano, nós temos que, primeiro, ele promove a reconciliação entre as pessoas. Em segundo, tem como fonte o Espírito Santo para ser exercido. E em terceiro lugar, sua prática é para a obtenção do direito de perdão divino. Vamos então agora estudar o item 2 da lição, que fala o que não é perdão. Equivocadamente, muitas pessoas tipificam o perdão como uma atitude de condescendência com erros, como um ato de medo em relação ao transgressor, como fragilidade sentimental humana, enfim, como covardia e outros adjetivos pejorativos dos valores humanos.
vamos mencionar o que não é perdão, ou o que não é o perdão. Em primeiro lugar, o perdão, ele não é um ato de humilhação, mas de exaltação de quem perdoa. José do Egito, após ter sido maltratado, abandonado e vendido pelos seus irmãos, chegou ao auge do exercício de governo no Egito. Num primeiro momento, deixou-se levar pelo sentimento de vingança contra os irmãos. Entretanto, apesar de ter todo o poder, não os matou e nem se vingou, mas liberou perdão, se reconciliando com eles. E assim como aparentemente se poderia pensar pelos valores humanos que ele teria se humilhado, na verdade ele demonstrou, como homem de Deus, a sua justiça como a imagem do caráter do Senhor Jesus. E promoveu então a continuação do plano de Deus para a nação de Israel. É o que nós podemos ler no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, em seu capítulo de número 50, portanto, o último capítulo deste livro, do versículo 15 ao 22, que diz: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos. Prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Em segundo lugar, o perdão não é um ato de injustiça ou de impunidade, mas de justiça. O ladrão chamado Dimas, que foi pregado ao lado de Jesus, se arrependeu de seus pecados. Ele reconheceu Jesus como o seu Salvador e Senhor. Então ele foi perdoado por Jesus. Entretanto, apesar do perdão, sofreu as sequelas de seus pecados na cruz e morreu. Jesus não tirou ele da cruz para livrá-lo daquela punição dos homens, mas lhe deu perdão para viver numa dimensão eterna muito melhor. E é o que nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 23, versículo 39 a 43, que diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereceram, mas este nenhum mal te fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus então lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, aquele ladrão chamado Dimas foi
perdoado de seus pecados. Porém, sofreu as consequências de seus pecados, sendo crucificado na cruz ao lado de Jesus. Mas foi salvo. Partiu para uma dimensão eterna muito melhor. Em terceiro lugar, o perdão não é um ato de fraqueza, mas sim de fortaleza espiritual. Estevão, servo de Deus, estava sendo agredido pelos membros do Sinédrio em um julgamento. E então ele viu os céus abertos e a glória do Senhor Jesus no céu. E ao ser apedrejado, caminhando então para a morte, sabendo que ia morrer, vendo seus algozes o maltratarem, ele então liberou o perdão, demonstrando fortaleza espiritual. Vamos fazer uma leitura no livro de Atos, capítulo de número 7, versículo 54 a 60, que diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Portanto, Estevão aqui perdoa os seus algozes. Em quarto lugar, o perdão não é um ato de inferioridade, mas de igualdade. A mulher adúltera, flagrada em adultério, teria como condenação, segundo a lei de Moisés, a morte por apedrejamento. Entretanto, Jesus demonstrou que todos nós somos iguais. E assim como precisamos do perdão, devemos, num ato de grandeza, reconhecer não ser melhor do que ninguém e também perdoar. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, em seu capítulo 8, versículos 1 a 11, nós podemos contemplar esta história. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio
onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Portanto, Jesus aqui perdoa a mulher adúltera e ordena que ela não pecasse mais, e também mostra aos homens que queriam apedrejá-la que eles também tinham pecado, que eles também eram iguais a ela e necessitavam do perdão divino. Em quinto e último lugar, perdão não é um ato de ignorância, mas de conhecimento e de sabedoria espiritual. Jesus, na cruz do Calvário, libera definitivamente o perdão para todos aqueles homens que não sabiam o que estavam fazendo ao matar o Salvador e Senhor de toda a humanidade, pois eles não tinham conhecimento e nem sabedoria para compreender o reino de Deus. É o que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 23, versículos 26 a 34, que diz o seguinte. Lucas, capítulo 23, versículo 26 a 34. Diz assim: E como conduzisse constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Seguia numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesma e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão os montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobre-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. Um pregador, certa vez, disse a seguinte frase: um ato de não perdoar ao próximo, guardando rancor e ódio, é como beber continuadamente um veneno, esperando que o nosso ofensor morra do efeito do veneno que tomamos. Eu vou repetir. Um pregador certa vez disse: o ato de não perdoar ao próximo, guardando rancor e ódio, é como beber continuadamente um veneno, esperando que o nosso ofensor morra do efeito do veneno que tomamos. Esta atitude de não perdoar nos mata física e espiritualmente. Vamos fazer uma leitura no livro de Provérbios, no seu capítulo 17, versículo 22, que diz assim, 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Portanto, uma frase de muita sabedoria
em que, se alguém nos ofendeu e nós guardamos rancor e ódio desta pessoa, diz o pregador aqui, é como se a gente estivesse sempre bebendo este veneno de rancor e ódio, esperando que o nosso ofensor morra, seja destruído. Na verdade, quando guardamos rancor e ódio e não liberamos perdão, nós estamos realmente bebendo este veneno de rancor e ódio que um dia vai nos matar, física e espiritualmente, principalmente espiritualmente. Portanto, você que está escutando esta aula, que está vendo esta aula através deste vídeo, se você tem algum rancor, algum ódio contra alguém, deixe de beber este veneno. Vá ao encontro desta pessoa e libere perdão e peça perdão. Se reconcilie. Restaure a sua saúde. Restaure a saúde espiritual da sua alma. Não adianta viver neste mar de rancor e de ódio. Porque, como diz aqui em Provérbios, o espírito abatido, o espírito cheio de rancor, o espírito cheio de mágoa, o espírito cheio de ódio, ele apodrece, ele seca os ossos. É como um câncer que vai matando, matando, matando aos poucos. Libere perdão. Se você tem ódio do seu pai, vá em busca do seu pai. Abraço, beijo, peça perdão, perdoe, se reconcilie com ele. Com a sua mãe da mesma forma, com a sua esposa, com seus filhos, com os seus amigos, com qualquer pessoa, presidido pelo Espírito Santo, nesta atmosfera. Perdoe, perdoe e perdoe. E você vai então experimentar o verdadeiro amor de Deus na condição de perdoar. Passemos agora para o item 3 da lição, perdão, base dos relacionamentos saudáveis. Todo e qualquer relacionamento social é passível de discordâncias que, se não forem bem conduzidas pelos litigantes, descamba para conflitos, agressões verbais ou até mesmo agressões físicas com o desfazimento das relações de amizade. Neste contexto de beligerância, a restauração de uma relação social só poderá ser restaurada plenamente e sem mágoa e rancor se for restaurada pelo perdão unilateral ou bilateral, na sólida base do amor. É na condição de perdão liberado que se demonstra a nossa bondade e capacidade de ser verdadeiro, justo e feito à imagem e semelhança de Deus. É o que nós podemos ler no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 6, versículos 7 ao 15, que diz o seguinte: Mateus, capítulo 6, versículos 7 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, aos nossos ofensores. Então, aqui na oração dominical, nós temos então a chave do perdão. Quando nós oramos a Deus dizendo: e perdoa-nos as nossas ofensas ou dívidas, ou pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores ou ofensores, ou seja, as pessoas que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Concluindo a aula de hoje, o perdão sempre será uma salvaguarda e proteção para a continuidade de belos e saudáveis relacionamentos. Sendo que, ao aprendermos os ensinamentos de Cristo, certamente aprenderemos a perdoar, e também pedir perdão. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.